Agora a gente vai convidar uma jornalista palestino-brasileira, é a Soraya Mislé. Ela está com a gente já conectada. A gente continua falando sobre esse conflito. Soraya, pronunciei seu nome corretamente? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, como vai? Meu nome é Soraya Mislé, mas está super ok. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Soraya, é um prazer a gente te receber aqui. Quero saber quais as informações que te chegam nesse momento. Você tem família, até onde eu sei, na Cisjordânia. Eu queria que você relatasse um pouquinho, inclusive, a gente falava sobre contextualização e como é importante entender a situação que os palestinos vivem ali nesses enclaves, para a gente entender o porquê desse conflito nesse momento. Então, eu queria que você relatasse um pouquinho sobre esse momento dos palestinos e o que te chega de informação de lá. Obrigada pela sua questão. Uma das questões que está nos deixando muito angustiados é que as nossas vozes não estão sendo ouvidas e que a situação. Eu estava ouvindo aqui o meu amigo, o professor Reginaldo Nasser, falar, e a situação de desumanização em relação aos palestinos é indignante, é revoltante, é estarrecedor o que a gente está vendo agora com a cobertura da grande mídia nas mãos dos grandes capitalistas. Então, nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas e agradecemos muito o espaço. A informação que chega para nós, e isso é importante que você colocou, é uma situação que já perdura há mais de 75 anos, na contínua Nakba. A Nakba, desde a formação do Estado racista de Israel, em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, da qual o meu pai foi uma das vítimas. Meu pai tinha 13 anos de idade e foi um dos 800 mil expulsos naquele momento. A aldeia dele, meu pai, minha família paterna, a aldeia dele, da minha família, foi uma das mais de 500 destruídas. E Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina. E se criou o problema dos refugiados, que segue até hoje. A informação que chega para nós é que agora me parece que o mundo está dando uma licença para Israel fazer o que vem fazendo desde o começo do ano, que é matar palestinos que seguem na sua limpeza étnica, na colonização, na ocupação, no apartheid. Se a gente vai falar em dois lados, é importante dizer que há um colonizador, um agressor, um ocupante, um regime de apartheid e um povo que vive sob colonização, sob ocupação, sob regime de apartheid e sob limpeza étnica, e cujo sangue está sendo derramado e continua a ser derramado. Antes desses acontecimentos, somente neste ano, Israel já tinha matado 270 palestinos, entre os quais 65 crianças. Eu não vi a mídia falar ou nos chamar para perguntar sobre os massacres que aconteceram muitas vezes em Jenin este ano, que foram muitas invasões em Jenin. Jenin é uma aldeia e campo de refugiados que fica na Cisjordânia. Eu não ouvi a mídia nos chamar e perguntar sobre os pogroms que estão acontecendo de colonos em Huara e Turmuzaia, por exemplo. Eles vão botar fogo em casas e veículos. Ontem mesmo eu recebi a notícia de que os colonos botaram fogo na lança em Hebron. Eu não estou vendo as pessoas falarem sobre isso. A pergunta que fica aqui na nossa indignação é: até quando as nossas vidas não vão valer nada? Até quando o ministro da Defesa de Israel vai se sentir livre e a impunidade vai ser tão grande para ele falar que são animais e que ele pode matar todo mundo, então? Eu acho que eu não sei se ele trata os animais dele assim, inclusive, porque eu não trato meus animais assim, certo? Nós somos menos do que animais, não somos nada, entende? Então nós estamos cansados e o povo palestino tem o direito de resistir e de se defender e faz isso há mais de 75 anos, porque a existência para os palestinos é existência em todos os aspectos da sua vida. Resistência aí para o trabalho, quando você é humilhado e tratado como gado em checkpoints, e muitas vezes não consegue passar nem para ter os seus filhos num hospital por conta dos checkpoints. Tem um dado da ONU que 70 mães tiveram seus filhos em checkpoints porque foram impedidas de chegar na maternidade. Resistência é estudar, porque você tem toda uma dificuldade, que até o direito de ir e vir é negado para os palestinos. Olha Gaza.
Gaza está cercada há 17 anos, um cerco desumano, uma crise humanitária dramática. Metade das crianças tem quadro de desnutrição crônica. As mulheres, muitas das mulheres sofrem de anemia, tudo destruído, bombardeios massivos ou a conta-gotas, os massivos, as pessoas veem, mas aí justificam, diz que Israel se defende, porque afinal de contas, aquelas pessoas não têm valor, entende? Elas não são humanas iguais a nós. 96% da água potável é contaminada em Gaza, uma crise humanitária dramática, 4 horas de energia elétrica por dia. Agora Israel cortou definitivamente a energia elétrica e a comunidade europeia disse que não ia mandar mais ajuda humanitária. 80% dos palestinos em Gaza vivem com ajuda humanitária. São 2,4 milhões de pessoas enfrentando essa situação dramática que eu estou colocando sem conseguir respirar. Nós queremos respirar, nós queremos falar que o que está acontecendo lá é um crime contra a humanidade. Soraya, que relato importante você traz aqui para a gente, é de causar muita indignação. A gente já está indignado com tudo isso que temos acompanhado, e agora você trazendo esses detalhes do que é viver sendo palestino nesses enclaves ali em Israel, é de doer, é muito sofrido. A gente, inclusive, comentava ontem aqui no Bom para Todos sobre as pessoas que moram ali na faixa de Gaza não terem estruturas para se defender. Não existem bunkers como existem em Israel, né? A gente vê as pessoas falando, não, vamos para o bunker, porque a gente sabe que vai ter bombardeio. Gaza é esse território super pequeno, densamente povoado, em que não há para onde fugir. Não há. Israel diz que vai bombardear, não há um bunker para esconder nossos filhos, os filhos dos palestinos, essas crianças. Não há local para fugir, existe um cerco de fato ali à região. Não tem como sair e entrar, não há livre circulação. Então é uma situação desesperadora, por isso que a gente assiste aqui angustiados esses ataques de Israel com essa justificativa de eliminar de alguma forma o Hamas, esse movimento que Israel tem chamado de terrorista. Como que você vê, inclusive, essa questão do Hamas? Há duas narrativas sendo colocadas. Há uma narrativa que, inclusive, é colocada pela grande mídia de um movimento terrorista. E há um outro entendimento de que isso não era questão de quando, era questão... Não, ao contrário, não era questão de ser, mas era questão de quando isso ia acontecer. Porque existe uma revolta popular muito grande, era uma panela de pressão prestes a explodir. E foi o que aconteceu. Eu queria te ouvir sobre isso. Exatamente. Na verdade, o que a gente tem visto é esse carimbo de terrorista, que, aliás, é muito perigoso, porque tira toda a história, contexto histórico, tudo o que eu contei aqui agora há pouco para vocês, inclusive alimenta uma xenofobia, um racismo, uma islamofobia aqui no Brasil. Isso é muito perigoso. O que nós vemos em algum lugar, em algum momento, dos muitos bombardeios a Gaza, essa mesma mídia, essas mesmas pessoas que estão falando que é terrorismo, classificaram o Estado de Israel de terrorista, ou o que está acontecendo não é terrorismo de Estado. Em algum momento, tentou-se entender que o maior responsável pelo que está acontecendo hoje é Netanyahu, Israel. O que está acontecendo hoje é Israel. E é isso que você falou. Não dá para você sufocar o oprimido por tanto tempo e imaginar que se você está enfiando a cabeça de uma pessoa embaixo d'água, ela não vai fazer de tudo para tentar levantar, para respirar. Essa conta tem que ser jogada nas mãos de quem deve, que é Israel. Soraya, você comentou que tem familiares na Cisjordânia, é isso, né? Isso. Como eles têm acompanhado o que está acontecendo na faixa de Gaza? Os palestinas têm uma apreensão e, ao mesmo tempo, eu sempre lembro de um poeta palestino, símbolo da causa palestina, que é o Mahmoud Darwish, que dizia: os palestinos sofrem de um mal incurável, a esperança.
Então, os palestinos seguem a gritar e a querer que as suas vozes sejam ouvidas. Então, o que eu tenho acompanhado é, ao mesmo tempo, uma esperança de libertação, né, e uma persistência, uma firmeza e essa apreensão. Porque na Cisjordânia mesmo, Israel fechou todas as entradas das cidades, com cimento, com blocos, e fechou todos os checkpoints. Então, nada passa. As pessoas estão preocupadas, inclusive, se vão ter alimentos, se vão ter condições de se alimentar, também na Cisjordânia. Então, eu acho engraçado quando o Netanyahu falou, saiam de Gaza, como se as pessoas pudessem sair da prisão a céu aberto, desse verdadeiro campo de concentração em que confinaram 2,4 milhões de vidas palestinas. As pessoas não podem se mover livremente. Então, existe uma apreensão, mas também uma esperança e uma resistência, porque resistência é existência em todos os aspectos da vida. Ficar na sua terra é resistir. Em relação a essa esperança, você vê possibilidade a curto prazo de uma resolução desse conflito? Olha, não há paz sem justiça. Então, eu penso o seguinte, se a gente quer ajudar, e acho que isso que é mais importante agora, em termos de solidariedade internacional, a gente tem que ouvir as vozes palestinas, que há anos estão clamando para que se reconheça o regime de apartheid e se rompam relações, acordos com o Estado de Israel, e de imediato embargo militar a Israel. Isso é fundamental. Reconhecer o regime de apartheid e começar a atuar em termos de solidariedade da mesma forma que se atuou em relação à África do Sul nos anos 90. Eu penso que isso é o que os palestinos estão clamando agora, neste momento, para o mundo todo, inclusive para o Brasil. E a gente espera que as pessoas que se acordem em relação a isso e se reconheçam o regime do apartheid. Esse é o pedido que a gente está fazendo para o governo Lula, agora, desde o começo do ano, que reconheça o regime de apartheid e que, de imediato, promova um embargo militar a Israel. Soraya, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por fazer a sua voz presente aqui na TVT, no Bom para Todos. A gente segue se falando. Muito obrigada, uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigada pelo espaço. E, se você me permite, tem um ato em solidariedade ao povo palestino aqui em São Paulo, onde eu estou, no Espaço Cultural e Restaurante Palestino Aljânia, às 18h30. Então, venham expressar e abraçar os palestinos, que nós precisamos hoje muito mesmo, de cada Soraya? Hoje mesmo. E amanhã, no galpão do MST, às 17 horas, acho que é. No galpão, hoje, no Aljânia, 18h30, aqui em São Paulo. Tem atos no Rio, tem atos em Brasília. Acompanhem a agenda de atos e venham se somar. Nós, palestinos, precisamos muito de cada um e cada uma que venha expressar solidariedade conosco.